Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Hoje começaremos os apêndices nos capítulos 21, 22, 23 e 24, como que finalizando o livro de segundo Samuel, mas ainda não com a morte de Davi. A morte de Davi vai acontecer somente no segundo capítulo de 1º Rei, mas nesse momento é colocada uma série de apêndices em 6 histórias. Peçamos que a Trindade Santa nos abençoe nesse nosso estudo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com todos nós neste estudo. Para você que ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, o seu joinha, o seu comentário e, acima de tudo, o compartilhamento com conhecidos e familiares é muito importante. Convido você a pegar sua Bíblia no capítulo 21 de 2 Samuel, se não puder nesse momento, que você depois vá lá na Bíblia e olhe isso que nós estamos falando. Estudar a Bíblia sem ter o contato com a palavra não é uma maneira muito correta. O bom é você ir ouvindo e olhando, às vezes até dando uma pausa para você ler o texto todo, já que nós não lemos às vezes todo o texto porque ele é grande. Pegamos as partes principais. No capítulo 21, que começa os apêndices, a primeira parte, a grande fome e a execução dos descendentes de Saul. Esta parte da fome, se fôssemos olhar cronologicamente, ela teria que estar lá no capítulo 9, no início do capítulo 9. Só que aqui ela foi juntado várias coisas sem ordem cronológica, como apêndices. Essa, por exemplo, é algo que está no início do reinado de Davi, e não aqui no final. Versículo 1. No tempo de Davi houve uma fome que durou 3 anos consecutivos. Davi consultou Yahvé e Yahvé disse: há sangue em Saul e sua família, porque ele levou à morte os Gabaonitas. O rei convocou os Gabaonitas e lhe contou isso. Esses Gabaonitas não eram israelitas, mas eram o resto dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido por juramento. Aqui vai falar dos Gabaonitas, que Saul fez algo muito ruim com os Gabaonitas, então agora que Deus está punindo Israel com 3 anos de seca. Vejamos, tá? Os Gabaonitas foram vencidos lá atrás. Isso estaria bem colocado no capítulo 9, mas o texto não está preocupado com a ordem cronológica. O rei convocou os Gabaonitas e lhes contou isso. Esses Gabaonitas não eram israelitas, eram o resto dos amorreus com os quais os israelitas se tinham comprometido em juramento. Lembra que Davi fez uma aliança com eles e deixou eles com um território? Saul, porém, havia procurado feri-los no seu zelo pelos israelitas e por Judá. Por isso Davi disse aos Gabaonitas: que posso fazer por vós e como reparar o que sofrestes, para que abençoeis a herança de Yahvé? Os Gabaonitas responderam: não se trata de um caso de prata nem de ouro entre nós e Saul e a sua família. Não se trata para nós de um homem que deve ser morto, Israel. Disse Davi: o que disseste, eu vou-lo farei. Então eles disseram ao rei: aquele homem exterminou a nossa gente e projetou destruir, para que não mais existíssemos em todo o território de Israel. Que nos sejam entregues seus 7 filhos. Opa, paramos. Aqui a gente tem algo que parece que o céu se fechou. Naquele tempo eles pensavam o seguinte: se não chove é porque Deus trancou as portas do céu para as chuvas não descerem. Quando chovia eles abriam portinholas, tá, os seres divinos, e caíam chuva. O trovão era como alguém batendo no piso de uma casa de madeira. Houve uma injustiça e Deus fechou o céu e não choveu durante 3 anos. Tá, essa era a compreensão deles. Quem é o culpado? Os descendentes de Saul. Mas os descendentes de Saul, Davi não tinha cometido pecados já ruins nesse momento? Ele já não tinha matado Urias? Já não tinha saído com uma mulher casada, Betsabeia? Já não tinha aprontado algumas? E por que vai cair sobre os descendentes de Saul? Aqui teologicamente nós precisamos parar e entender primeiro essa visão de que Deus nos pune através da seca ou do excesso de chuva, das coisas naturais. Como Deus controla a natureza, tudo que foge daquele
padrão é colocado como punição divina. Inclusive os céus estavam fechados para os humanos, que tinham que fazer sacrifícios para agradar a Deus. Jesus vai acabar isso no seu batismo quando o céu se abre. Então, como que fala assim, olha, a ligação céu e terra está refeita. Não precisa mais ter oferendas de sangue, sacrifícios. E aqui, muito cômodo para Davi que sejam justamente os descendentes de Saul. Por quê? Davi, após a morte de Saul, se tornou rei, certo? Primeiramente no sul, depois em todo Israel. Mas ele já estava competindo com Saul. Lembra que ele estava livrando os grandes proprietários dos ataques dos povos vizinhos? Então ele já estava fazendo o papel do rei. Isso era uma competição com Saul, que passou a perseguir Davi, porque Davi estava fazendo o papel de rei. Então, nós temos que entender muito claramente que Davi cometeu uma série de pecados, como o abençoado de Deus, inclusive na morte de Urias. Depois ele vai ter, como nós vimos, a morte de Abisalão, o seu filho. Depois ele vai ter a morte de Seba. Depois ele vai confinar 10 das suas concubinas à esterilidade. E por que então que os descendentes de Saul são responsáveis pelo céu se fechar e não chover por 3 anos? Ah, mas ele consultou Deus. Mas não fala da resposta nesse sentido. Fala que existe sangue, mas também não existe maldades de Davi. Mas para a continuidade do reinado de Davi, era muito cômodo que os descendentes fossem exterminados. Tanto que depois nós vamos ouvir falar de Mefibaal, que vem morar junto com Davi, ele tem problema nos pés, e que nós vimos há 2 estudos atrás que ele simplesmente fala assim, não, Davi é o rei, eu abro mão de qualquer possibilidade. Então, todos aqueles que poderiam querer o trono, agora foram mortos. Lógico que isso está lá atrás, por isso que só sobrou um descendente de Davi. Aqui nós entendemos isso. Fora da ordem cronológica, parou de chover porque Saul cometeu crime contra os gabaonitas e Deus trancou o céu, proibindo a chuva. Cômodo politicamente para Davi, não é? Isso nós temos que entender. Isso é a manipulação da religião. Hoje, gente, nós temos muitas formas de pensar que são semelhantes. Se você pegar a constelação, por exemplo, a pessoa nunca é culpada, é um descendente. Alguém que faz essa prática da constelação, um dia chegou para mim e falou assim, olha, você usa óculos porque teu bisavô pecou. E eu falo para você, eu uso óculos porque a ciência me ajuda muito, porque sem o óculos, olha, eu não enxergo essas letrinhas aqui não. Com óculos, opa, eu leio toda a Sagrada Escritura. Isso não é maldição, isso é uma bênção. Então, passar a culpa para outro é muito fácil, e é o que acontece aqui. Consultei a Deus e ele falou que os descendentes de Saul devem ser exterminados para que volte a chover. Mas isso para mim é extremamente cômodo porque eu não tenho mais a sombra dos descendentes de Saul. Cômodo demais, não é? A gente olha o lado religioso, olha, Deus vai voltar a fazer chover, matou aquele bando de Saul que exterminou os gabaonitas. Vejamos pelo outro lado. Como que foi cômodo para... Às vezes, nós temos que ler a Bíblia com os olhos críticos. Por quê? Bom politicamente e muito prático. Ele tomou uma atitude política justificando-se diante que Deus tinha falado assim, mate os descendentes de Saul. Depois ele vai trazer todos os ossos de Saul, do seu filho Jonatas, tá? Que ele tinha uma amizade muito forte com Jonatas, que morreu em batalha também, e vai enterrar todo mundo em Sela, no túmulo de Cis, pai de Saul. Ou seja, ele faz a maldade, depois ele vai lá e toma uma atitude falando assim, olha, vocês viram? Cuidei dos descendentes do nosso primeiro monarca. Sigamos juntos! Paz e bem a todos!